Esta é a hora de agir. Esta semana temos connosco, de Angola, a Fernanda René, engenheira e ambientalista da Associação Otshiva. Do Brasil, temos Luís Carlos Brasileiro, diretor-geral da Fundação Vovô do Mangue. E de Moçambique, temos conosco o biólogo Carlos Litulo. Hoje colocamos a questão: biodiversidade dos mangais. As florestas de mangal, ou as florestas de mangais, os manguezais, representam cerca de 0,6% do total da vegetação terrestre do planeta e distribuem-se por mais de 120 países, predominantemente nas latitudes tropical e subtropical. Abarcam uma área superior a 150 mil km², que corresponde, por exemplo, no Brasil, a cerca de 20 mil km² de extensão ao longo das zonas costeiras. Estamos nós no primeiro ano da década para a recuperação dos ecossistemas, onde o objetivo fundamental é acelerar e promover a recuperação global de ecossistemas degradados, como contributo importante para as metas que estão preconizadas no combate à perda da biodiversidade. Os mangais são ecossistemas muito particulares, que representam biologicamente uma riqueza, pois são altamente produtivos na cadeia da produtividade e essa riqueza de espécies também de vegetação que albergam simultaneamente comunidades terrestres e marinhas, e temos depois outra zona destas árvores, como as raízes, que são suporte e refúgio para algas, moluscos, crustáceos, peixes e até tartarugas, que vão constituir para estas espécies zonas de nursery, que são para nós zonas de viveiro. É como se fosse a creche das espécies costeiras e marinhas, que vão proporcionar que haja um desenvolvimento dessas espécies adequado. Os ecossistemas de mangais são ainda importantes para a estabilidade da zona costeira. Por exemplo, contra a erosão e o aumento do nível da água por via das mudanças climáticas. Vamos começar esta primeira parte do programa com a Fernanda René, que vem de Angola e que está engajada na recuperação destes ecossistemas, através de uma associação ambiental dinâmica e atuante, a Associação Otshiva. Fernanda, os mangais em Angola são um ecossistema importante que cobre as zonas costeiras, com grande influência de rios na nossa região tropical e subtropical da costa angolana. E sofre, portanto, uma enorme pressão do desenvolvimento e de ocupação do território, que foram, portanto, consequências da ocupação dos terrenos nessas áreas. Qual foram para vocês os principais fatores de pressão que identificaram e que motivaram para que se tornassem tão empenhados nas campanhas de reflorestação e, mais além, neste conceito da transformação da mentalidade das populações? Respondendo à pergunta, o que levou o projeto Otshiva,
as principais razões que levaram ao início do projeto Ativa naquilo que é a proteção e conservação das zonas úmidas em geral, né, em particular dos mangás, foi precisamente por causa dos flamingos, que representam a identidade, não é? Da nossa cidade, o Lobito, que é um município da província de Benguela. Nós sabemos que os mangás, para além de serem o berçário da vida marinha, são habitat também de muitas espécies de aves migratórias, a destacar aqui os flamingos. Portanto, a nossa infância no Lobito foi sempre ver os flamingos e custava-nos ver, não é, ao longo destes anos, as zonas, ou seja, o habitat dessas aves migratórias, que são as zonas úmidas, mangás, estuários, lagunas, etc., serem ocupadas por infraestruturas. Então, nós reivindicamos, não é? Nosso projeto Ativa começou com grupos de vizinhos, amigos, para chamar a atenção sobre a importância das zonas úmidas, de mangás, nesse caso, para a continuidade das espécies das aves migratórias. Por isso é que nós, Projeto Ativa, começamos a reivindicar contra a destruição dos ecossistemas de mangás, não é? Apelando sobre a sua importância, começamos também a agir não só educando, mas também fazendo campanhas de limpeza, ou seja, de restauração do próprio habitat, porque com a construção das infraestruturas, estamos a falar também do lixo, da poluição que estes ecossistemas começaram a enfrentar. Portanto, nós começamos a ter grandes desafios para limpar aqueles ecossistemas, reflorestar os ecossistemas, e foi assim que o projeto Ativa começou. Após a destruição destes ecossistemas dos mangás, começamos a sofrer inundações. Isto por quê? Porque os mangás também servem de bacias de retenção das águas pluviais, neste caso, apelando contra a destruição dos mangás para salvar os flamingos, símbolo da nossa identidade, não só também para a redução das catástrofes, né, como as enchentes, inundações, que tinham um impacto social muito grande. Então, foram as razões, não é, que levaram o início, então, desse movimento Ativa. Agora, eu gostaria que o Luís Carlos brasileiro também nos pudesse explicar, uma vez que no Brasil os manguezais ocorrem em grandes extensões da costa. Então, como é que nos pode, Luís Carlos, trazer para aqui o conceito que vos motivou para que a vossa região pudesse começar, para já com a Fundação Vovô do Mangue, que surge então com uma perspectiva que nós queremos ouvir? O Brasil, né, um país de dimensão continental, né, a gente tem a ocorrência de manguezais em praticamente 95% da costa brasileira. O único estado que não tem manguezal é o estado do Rio Grande do Sul, mas se a gente pegar do Iapoque, no Amapá, até Laguna, em Santa Catarina, a gente tem uma vasta extensão continuada, né, praticamente continuada, de áreas de manguezal, que é um ecossistema que é associado à Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica é um dos ecossistemas mais importantes do país. A Fundação Vovô do Mangue, ela desenvolve um trabalho já há 24 anos nessa área, né? E a gente atua principalmente na Baía de Todos os Santos, né? E em alguns municípios da Baía de Todos os Santos, municípios chaves. E a gente percebe no decorrer desses 24 anos de atuação que houve uma mudança de mentalidade, houve uma mudança de percepção, de sensibilidade de todos esses agentes juntos, desde a população ribeirinha, né, até o poder público, né, eles perceberam isso e teve uma mudança, até principalmente também o segmento econômico.
A legislação brasileira também ajuda bastante, né, em você estar empreendendo os elementos que façam com que o desenvolvimento econômico seja equilibrado e atenda ao desenvolvimento social e à preservação do meio ambiente. Uma legislação que veio amadurecendo também por muitos anos, mas eu considero que a legislação brasileira, ambiental brasileira, ela é bastante sofisticada, porque tem diversos elementos que estimulam, né, não só a questão da fiscalização ou punição de alguém que promova uma degradação, como também a participação social, o controle social, né, em diversos elementos, de atividades promovidas por instituições como a Vovó do Mãe, como atividades desenvolvidas com empresas e com o poder público também. A gente aqui está localizada em duas áreas de preservação, que é a área de preservação chamada APA, né, da Baía de Todos os Santos, que é de jurisprudência do governo do estado da Bahia, e como Maragogipe em si e alguns municípios próximos, fica situada numa área de preservação federal, que é a Reserva Extrativista Marinha Baía do Iguape. Isso também facilita, de alguma forma, a aplicação e desenvolvimento de atividades, né, e a construção de políticas públicas que venham a dar um tipo de sustentação, né, mais equilibrada na questão dos interesses envolvidos na questão da exploração dos recursos naturais aqui da nossa região. Passando para Moçambique, como é que os ecossistemas, no contexto da definição dos serviços do ecossistema, para as populações poderem tirar a renda destes ecossistemas, que nesta região do Índico eles são muito extensos e que correspondem para já a uma grande área que tem na vossa região sofrido uma pressão muito grande relativamente ao que nós consideramos ser as mudanças climáticas. Como é que vocês, enquanto organização, entendem como pressões fundamentais sobre o ecossistema e, como tal, sobre as espécies que constituem esses ecossistemas? No caso de Moçambique, similarmente aos restantes países da região, Moçambique sofreu uma guerra civil que data desde os 1975 a 92. Por que é que faço menção à guerra civil? A guerra civil causou uma migração das comunidades do interior para as zonas costeiras. Nessas zonas costeiras, a única fonte de renda é a pesca. Então, durante este período todo, de 1975 a 1992, essas comunidades foram gerando também outros seres, outros filhos, e foram abarcando famílias também nessas zonas costeiras, e daí os ecossistemas de Mangal terem sofrido grande pressão antropogênica no sentido de procura de alimento. Isto porquê? Porque também a nível a pesca em Moçambique tem sido apontada como uma das maiores fontes de receitas, através do volume de exportações de camarão e peixes. Fora a pressão antropogênica, também temos o efeito do desenvolvimento econômico. Existem várias áreas que foram devastadas para dar lugar a empreendimentos turísticos, a habitações, a parques e por aí fora. Então, todas essas pressões, tanto antropogênicas como econômicas, contribuíram para a redução da área de mangal que o país teve. Mas não só foram as pressões antropogênicas e humanas que também contribuem para a devastação dos mangais. O Moçambique tem sido alvo de grandes eventos extremos, como ciclones, né? Concretamente, aquilo que é a nossa visão em termos de iniciativas futuras que possam contribuir para a manutenção desses ecossistemas, eu considero extremamente importante o envolvimento das próprias comunidades no restauro ou na recuperação dessas áreas de mangal.
E não, como costumo dizer às pessoas, não vale a pena tentar promover ações de conservação sem o envolvimento das próprias comunidades locais. Sim, com certeza. Até porque é a tal pressão do antropoceno que nos obriga a responder aquilo que é o repto das Nações Unidas, uma vez que esta década da recuperação dos ecossistemas vai ser a última chamada para que até 10 anos nós consigamos mudar as mentalidades. E é exatamente disso que eu passo para a Fernanda René e pergunto a seguinte questão, ou faço-lhe a seguinte questão. Sendo que a biodiversidade dos mangais tem sido estudada e ela pode ser considerada uma questão-chave para a restauração dos ecossistemas. Quais são as questões-chave, a questão-chave, desculpa, a resolver para que nós possamos então falar de um plano de conservação onde a restauração, a reflorestação tenha lugar? Eu penso que nós, a sociedade civil, não é, temos feito a nossa parte naquilo que é a reivindicação sobre a destruição destes ecossistemas de mangás. Temos sido uns agentes multiplicadores sobre a sua importância. Temos ainda agido, não é, naquilo que é a contribuição para campanhas de limpeza, campanhas de reflorestação. Portanto, penso que para termos estes ecossistemas realmente conservados, protegidos, temos que, chamar a razão ao governo. O nosso governo angolano tem que trabalhar, e nós, o TIVA, temos trabalhado nisso, naquilo que é para inspirar, não é, o nosso governo a colocar as questões da proteção dos mangás, principalmente nos seus planos diretores provinciais. Porque, falando de mangás, estamos a falar de um ecossistema que é o berçário da vida marinha, que onde várias comunidades têm estes ecossistemas como a sua fonte de subsistência. Portanto, devemos ter uma lei específica que protege estes ecossistemas de mangás. Efetivamente, se nós conservarmos o ecossistema, nós potenciamos a continuidade das espécies biológicas, nós potenciamos a continuidade da função do ecossistema. Luís Carlos, há cerca de 24 anos que esta fundação existe e que tem como frente de trabalho os manguezais do Brasil. A Fundação Vovô do Mangue, que trabalha designadamente nas áreas de preservação e recuperação dos manguezais, assim como na educação ambiental. Quais são os projetos atuais e como é que esses projetos impactam na comunidade local, como exemplo para a comunidade global? A experiência que a gente tem é uma experiência que a gente percebe uma evolução, na verdade, nessa relação com as comunidades ribeirinhas, que a gente chama aqui de comunidades tradicionais. Até na década de 80, antes da fundação existir, mas alguns membros da fundação já tinham uma relação com esse segmento ambiental, a gente percebia que a população ela identificava o manguezal como se fosse algo inútil, uma sujeira. Isso eu falo da população em geral, né? O conceito que a população tinha, a percepção que a população tinha no manguezal. E era como se fosse um esgoto, né? Uma coisa suja, uma coisa que não tinha muita relevância e muita importância para o nosso cotidiano, a nossa vida, né? Enquanto comunidade que habita aqui a região. Com o passar do tempo, principalmente com esse trabalho de sensibilização,
e que foi desenvolvido com diversos atores, e a Fundação, na década de 90, se inseriu também nesse processo. Hoje a gente percebe, não só na região, mas no contexto geral, com essa maturidade que se teve do trato, né, com as questões ambientais, né, a seriedade que está sendo levada, né, ainda de forma tímida, mas muito mais abrangente do que há 20 anos, 30 anos atrás, né? Então, isso fez com que a percepção da população, não só das comunidades ribeirinhas, mudasse totalmente. Hoje, a gente percebe que a população identifica o manguezal como algo extremamente importante, isso desde as pessoas mais velhas até as crianças que estão aprendendo esse tipo de coisa nas escolas, né? Identificam que aquilo não é só importante para você manter famílias, mas sim é importante como contexto de integração de um ecossistema ou de ecossistemas. A população ribeirinha também mudou, né, essa percepção. Hoje, aqui na região, a gente tem uma incidência muito pequena de pescadores ou marisqueiras ou qualquer tipo de população tradicional que faça uma intervenção de degradação acentuada no manguezal. É muito pequena a ocorrência disso, certo? O que se tem mais grave na região em relação ao impacto nas áreas de manguezais é a expansão urbana desordenada e, dois, a instalação de empreendimentos de interesse econômico, certo, na região. O Carlos Litulo, de Moçambique, vai também falar-nos um pouco sobre o facto de que, em termos de exploração dos mangais, possamos olhar preferencialmente para determinadas espécies da comunidade de mangais e dizer se existe algum desequilíbrio que se pode identificar ou que se adivinha pela utilização ou pela preferência de algumas das espécies, no sentido desse desequilíbrio, desequilibrar ecologicamente toda uma cadeia ecológica que faz parte os mangais aí em Moçambique. No caso de Moçambique, olhando concretamente para a comunidade vegetal, as comunidades aqui têm uma preferência, digamos, por espécies de diâmetro elevado e altura também elevada. E falo concretamente do mangal branco, que é o Avicennia marina. Então, este mangal é muito abundante em todas as regiões costeiras de Moçambique e estuarinas, e a comunidade tem uma especial preferência por esta espécie de mangal, por ser de fácil acesso. É uma espécie que resiste muito em termos de qualidade madeireira, neste caso, e providencia também grandes volumes de combustível lenhoso, que tem sido a grande luta para com as comunidades, que a gente tem observado em relação à exploração dessas espécies nas comunidades. Em relação às comunidades de animais, Moçambique tradicionalmente tem sido um país que é conhecido por exportar muito camarão. Eu falo do camarão branco, que é o Pheneropneus indicus, e o caranguejo vulgo santola, que é o Silaceratops caranguejo verde de Mangalo. E devido a esta procura massiva dessas espécies, tem-se verificado grandes devastações de áreas de Mangalo. Então, no caso do caranguejo, tem sido um bocado triste, porque os métodos utilizados para a extração ou obtenção do caranguejo são destrutivos, ou pronto, usam-se escavações com recursos em enxadas. Ao escavar as áreas das tocas onde os caranguejos habitam, danificam também as raízes dos mangais e as próprias estruturas que compõem o mangal. Né? As próprias comunidades viram que, pronto, este é um método insustentável e passam a utilizar gaiolas e, por exemplo, outras estruturas metálicas que apenas só extraem o caranguejo e não danificam o habitat. Então, devido a essa escassez do próprio alimento,
é que deu este espivitar de autoconsciencialização e educação em relação à exploração dos recursos para as próprias comunidades. Então, atualmente, principalmente em áreas de conservação, tem estado a decorrer ações de sensibilização, consciencialização com as comunidades residentes à volta, de modo a abandonar este tipo de práticas destrutiva dos mangás. E, basicamente, têm sido essas algumas das ações que nós temos estado a acompanhar ao longo do país. Esta é a hora de agir. Como diz, uma grande campanha de sensibilização e consciencialização das nossas populações para mudarem os seus modos de operação, os seus modos de vida. Vamos para um curto intervalo e voltaremos dentro de segundos. Até já, não saia daí. Inscreve-te gratuitamente como membro em energiaeclima.org e participa nos projetos da equipa do teu país. Fórum da Energia e Clima. Estamos de regresso para a segunda parte do nosso programa. Hoje temos connosco Fernanda René, de Angola, Luís Carlos Brasileiro, do Brasil, e Carlos Litulo, de Moçambique. Hoje tentamos responder a questão sobre a biodiversidade dos mangás. E vamos começar essa segunda parte com a Fernanda René, que gera uma associação. Chama-se Ochiva, como já aqui dissemos, e que tem uma grande missão, que está agora ampliada com a colaboração de vários países africanos e que vai transformar-se ou vai constituir-se numa plataforma de trabalho, numa plataforma de atuação que vai permitir aí que se faça uma força-tarefa para que os países africanos consigam alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. E isto relativamente à recuperação dos ecossistemas e, designadamente, a recuperação desses ecossistemas costeiros, porque também temos a introduzir no programa uma outra década neste acompanhamento da década da recuperação dos oceanos, que é a década, portanto, da ciência oceânica. E isto vai, então, permitir que, efetivamente, possamos aproveitar essa plataforma que vocês se propõem trazer a nosso conhecimento. Como é que vocês estão relativamente a essa questão? Para dizer, doutora Carmen, que nós, Projeto Ochiva, realmente temos inspirado, não é, a União Africana, uma vez que eu já praticamente trabalho, tenho colaborado com a União Africana, então nós temos aproveitado, não é, este link com a União Africana para então partilhar aquilo que são as nossas aspirações, até porque nós como jovens, não é, a proteção, a restauração dos mangás para evitar a extinção de várias espécies que destes ecossistemas dependem, fazem parte da África que nós queremos. Portanto, a União Africana recebeu com muita seriedade, não é, essa aspiração dos jovens africanos, porque nós tivemos o primeiro país africano que nós tivemos lá, pessoalmente, trabalhamos em conjunto, foi a Serra Leoa, que os seus mangás estão praticamente prestes a entrar em via de extinção. Porque os seus terrenos foram ocupados pelas infraestruturas. Então, nós lançamos a nossa voz, a União Africana,
para colocar fim, não é, através das suas políticas orientadoras aos países africanos, naquilo que é a conservação destes ecossistemas. Portanto, nós conseguimos, tanto é que agora o Dia Africano do Ambiente, dia 3 de março de 2021, foi comemorado sob o lema Os Mangás em África. Os chefes de Estados, então, sentaram para discutir sobre o estado destes ecossistemas. Teve a participação de vários países africanos. Agora, 2021, Angola será o palco africano do Dia Mundial dos Mangás. Angola vai receber vários países africanos naquilo que é para repensarmos, não é, para discutirmos quais são os caminhos que a África deve seguir para a proteção destes ecossistemas, porque, na verdade, doutora Carmen, é preciso quebrarmos este tabu, é preciso começarmos a falar não por paixão, mas queremos que as pessoas mesmo tenham consciência daquilo que está a passar, porque nós estamos a falar de extinção de espécies, que já está a acontecer. Temos trabalhado naquilo que são o levantamento da biodiversidade dos mangás, sua fauna, sua flora, as causas que levam à degradação desses ecossistemas, com o objetivo de criar literacias, não é, destes ecossistemas, literacias oceânicas, porque é preciso também trabalhar em documentos físicos, não é, para que as pessoas tenham informação sobre esses ecossistemas de mangás. Sim, o que se retém até é que, efetivamente, para além das mudanças climáticas, que já vão fornecer uma pressão adicional, uma vez que o nível da água do mar está a subir e que os mangás constituem per si uma barreira contra a subida desse nível do mar, mas o que ressaltou naquilo que disse é a necessidade de uma estratégia de aliança com a academia. Que estratégias de parceria com as instituições nacionais e internacionais está a Fundação Vovô do Mangue a fazer no Brasil? Sendo que o Brasil tem a par da Indonésia, que é a que tem maior área de mangal, o Brasil tem vastas áreas ou extensas áreas de mangal. Qual é a estratégia fundamental de parceria? Qual é essa força-tarefa que o Brasil tem feito e, designadamente, a Fundação Vovô do Mangue na região em que atua? Certo. Eu acho que existe, né, padrões de intervenção, né, feito por instituições do perfil da Fundação Vovô do Mangue, ou de universidades, ou de parceiros que trabalham, que atuam nessa questão ambiental. Existe um certo padrão de atuação, na verdade. E esse padrão, ele segue um processo que veio histórico de amadurecimento, né? Principalmente das relações sociais, políticas e como também da legislação brasileira. Eu acho que as principais estratégias, tanto nas questões macro quanto nas questões micros, né? No global e no local, ele passa por estimular continuadamente a aplicação de iniciativas, como os projetos que a gente desenvolve, né? Isso é uma estratégia que dá certo, né? Digamos que alguns projetos têm um alcance um pouco maior, outros menores, né? Iniciativas como essa da sociedade civil organizada, ela tem um certo padrão porque ela foca, né, a questão da preservação ambiental, foca a questão de você, em paralelo, trabalhar um processo de sensibilização e de educação para aquela preservação, e foca também a valorização das comunidades que estão trabalhando
naquela área, entendeu? Então, esse tripé é fundamental para iniciativas como essa que a Fundação desenvolve, que você trabalhar em conjunto, né? Preservação do meio ambiente, sensibilização à educação ambiental e valorização da população, da comunidade. Então, quase todas as ações, né, de iniciativa da sociedade civil, de empresas do governo, ligadas à questão ambiental, ele tem esse tripé, né? Então, isso é um certo padrão que muitos projetos ambientais são desenvolvidos aqui no Brasil, aqui na região, enfim. Então, isso é uma estratégia da continuidade desse tipo de ação. Isso é uma estratégia que realmente ela tem resultado. A outra estratégia é você ir para o lado social e político. Outra estratégia que eu acho que é extremamente forte para a gente estar amadurecendo e discutindo e fazendo com que isso tenha um resultado muito mais eficiente no futuro. Carlos Litulo, de Moçambique, eu gostaria também de consigo levar à compreensão deste aspecto urgente que é a recuperação dos ecossistemas. Como é que acha que essa abordagem possa ser, do ponto de vista universal, mas ao mesmo tempo local? Certo. No que tange à recuperação dos mangás, Moçambique, contrariamente ao cenário que se verifica em Angola e os outros países falantes de língua portuguesa, Moçambique tem uma estratégia do mangal que foi aprovada, salvo a memória, em 2000. Então, a estratégia 2020-2024. No âmbito dessa estratégia, o grande pilar da estratégia é a recuperação das áreas perdidas, tanto por ações antropogênicas, assim como também por eventos extremos. E neste caso concreto, Moçambique tem que restaurar até 2024 cerca de 5.000 hectares de área perdida de mangal. Atualmente, várias ações têm sido levadas a cabo, quer pelos governos locais, também como por associações e outros atores da sociedade civil que têm intervenção direta no mangal. Em algumas situações, as próprias comunidades, devido a esta escassez do pescado, conseguem identificar áreas que antes da ocorrência da destruição eram altamente produtivas em relação ao pescado. E essas mesmas comunidades delimitam essas áreas como áreas de recuperação de recursos e implementam ações de veta temporária para a recuperação de recursos dentro dos mangás. Isso tem sido um dos maiores ganhos a nível comunitário. Nós, infelizmente, estaríamos aqui ainda a conversar sobre o assunto, muita coisa a dizer, talvez um segundo programa, mas o tempo não nos deixa permanecer aqui. Vamos fazer esta última ronda dando um minuto aos nossos convidados, que vão formular uma última mensagem para que quem nos está a ouvir, o mundo lusófono, o mundo da lusofonia, possa recebê-la e transformar então o seu local num braço, numa direção estratégica de recuperação dos oceanos. Vou começar com a Fernanda René, de Angola. A nossa mensagem quanto sociedade civil, não é? Na proteção e restauração dos ecossistemas de mangás, é convidar, não é? A todos os cidadãos da CPUP, de Angola particularmente, a juntarem-se às vossas vozes, não é? Para a proteção e restauração dos mangás, porque estes ecossistemas albergam 80% da vida marinha e não queiramos imaginar o desaparecimento destas espécies, porque apenas estamos a olhar ou estamos a aceitar a destruição
destes ecossistemas de mangás. Portanto, juntem-se às vossas vozes, juntem-se a este movimento na proteção e restauração dos mangás, participem das campanhas de reflorestação destes ecossistemas, campanhas de limpeza, campanhas, sejam uns agentes multiplicadores da mensagem sobre a importância dos mangás. Penso que é a minha mensagem, não é? Para a sociedade civil. E, efetivamente, fê-la muito bem. Vamos agora passar ao Luís Carlos brasileiro, que vai trazer-nos então o seu minuto final para que nós possamos acompanhar a mensagem que vem aí do Brasil. Uma mensagem de esperança, né? Eterna esperança, de que a gente cada vez mais estimule, né, essa percepção, a sensibilidade de que é uma obrigação, um compromisso de todos, né, não somente do poder público ou de qualquer outro agente que trabalhe com isso, mas que você promover a preservação, não só a preservação do meio ambiente, mas um desenvolvimento sustentável, social, com preservação ambiental, econômico, social e com preservação ambiental, isso é um compromisso de todos, certo? Então, a gente precisa estar cientes dessa nossa obrigação, na verdade, desse nosso compromisso e dessa nossa obrigação de que promover esse tipo de trabalho de desenvolvimento sustentável é uma obrigação de todos. Luís Carlos, efetivamente, a sua mensagem traduz-se como uma mensagem poderosa. Nós vamos passar para o outro lado do mundo, vamos passar para Moçambique e solicitar o minuto final que venha com uma mensagem também poderosa da parte do Carlos Litulo, que nos vai então brindar com este minuto final. Certo, no caso de Moçambique, o maior apelo que eu faço é no sentido de disseminar esta prática de recuperação dos mangás, proteção, conservação da biodiversidade e, acima de tudo, educação. Nós tivemos uma pequena comunidade na cidade da Beira, província de Sofala, que é Nhangal, que sobreviveu graças ao mangal. Aquela comunidade de Nhangal tinha uma área completamente devastada de mangal, replantou o mangal, e quando veio o ciclone Idai, salvou-se devido àquela pequena porção de mangal que eles próprios replantaram. Então, este é um dos grandes exemplos que a gente tem cá no país e estamos a tentar replicar. Manter as comunidades de mangal hoje para o amanhã. E essa manutenção passa pelas campanhas, promoção de campanhas de sensibilização, educação e, acima de tudo, envolvimento massivo. Todos os atores. Os mangás não são do Estado. Os mangás não são do Centro Terra Viva, que é a instituição a qual represento. Os mangás são de todo. Todo o povo moçambicano tem como obrigação participar na campanha de manutenção, preservação e conservação da biodiversidade, que inclui também os mangás. E então falamos sobre a biodiversidade dos mangás. Nós, a Hora de Agir, estamos aqui convosco semanalmente. Escute-nos, haja e trabalhe para um melhor clima, para um melhor planeta. Até para a semana.